Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes manda prender mais um. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o início do cumprimento da pena de Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecido como Fátima de Tubarão, condenada em agosto deste ano. Ela recebeu uma sentença de 17 anos de prisão em regime fechado por seu envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Com o encerramento da ação penal e sem mais possibilidades de recurso, a execução da pena será iniciada. Moraes também determinou que Fátima passe por exames médicos oficiais antes de começar a cumprir a sentença, com o período de prisão provisória sendo descontado da pena total. Fátima foi condenada por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de abolir o Estado Democrático com violência ou grave ameaça com pena de 4 a 8 anos, golpe de Estado, tentativa de depor o governo legitimamente constituído por meio de violência, com pena de 4 a 12 anos. Associação criminosa armada, participação em um grupo de 3 ou mais pessoas com intenção criminosa, com a pena podendo ser aumentada pela utilização de armas. Dano qualificado, destruição de patrimônio com agravantes, como o uso de substâncias inflamáveis e prejuízo ao patrimônio da União. Deteriorização de patrimônio tombado, destruição ou dano a bens protegidos por lei, com pena de 1 a 3 anos. Uma condenação completamente absurda. Para dar fim a essas injustiças que vêm sendo cometidas pelo STF e principalmente por Alexandre de Moraes, as eleições nos Estados Unidos passam a ser muito importante para isso. Com a vitória de Donald Trump, o cenário no Brasil poderia mudar completamente. E quem traz novas atualizações das eleições americanas é a Revista Oeste. Assista. Bom, agora a gente fala sobre as eleições dos Estados Unidos. Donald Trump divulgou nas redes sociais a mais recente pesquisa Atlas Intel, que o colocou na liderança nos 7 estados pêndulo, os chamados swing states, sugerindo que o ex-presidente tem reais chances de voltar à Casa Branca. A pesquisa, realizada entre 1 e 2 de novembro, mostra que Trump tem uma vantagem significativa de 6,5 pontos no Arizona, de 5,5 pontos em Nevada e de 3,4 pontos na Carolina do Norte. Aqui no Brasil, ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo em apoio ao candidato republicano. Bolsonaro declarou que uma eventual vitória de Trump é a certeza de um mundo melhor. Eleições nos Estados Unidos, o maior país democrático do mundo. Em cena, o maior líder conservador da atualidade, Donald Trump. Em seu governo, os Estados Unidos projetava poder. Não tivemos guerras. A paz se fez presente em todo o globo. Hoje vemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionando a todos. A volta de Trump, a certeza de um mundo melhor, sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amam o Estado de Israel, respeitam a família, a propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão, os nossos votos de sucesso. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, inelegível, sem ter cometido um crime sequer. Estamos juntos. Já o presidente Lula criticou Donald Trump. Durante uma entrevista ao canal de TV francês TF1, na última sexta-feira, Lula afirmou que a vitória da atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, é mais segura para a democracia. Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. É muito mais seguro. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu.
Então, nós agora temos o ódio destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar, sabe, com outra cara. E como eu sou amante da democracia, acho que a democracia é a coisa mais sagrada que nós, humanos, conseguimos construir para bem governar os nossos países, eu, obviamente, que fico torcendo para Kamala ganhar as eleições. Assunto para Ana Paula Henke. Eu quero saber como é que está o clima por aí, Ana. Um dia das eleições, lembrando, reforçando então que a Revista Oeste vai transmitir amanhã a partir das 9h30 da noite. Então, um programa especial com cobertura completa das eleições americanas aqui no canal da Revista Oeste. Ana Paula Henke, Adalberto Piotto, Guilherme Fiuza, enfim, timaço de jornalistas acompanhando essas eleições. Quase 80 milhões de americanos já votaram antecipadamente, né, Ana? É um número menor que em 2020, por conta até da pandemia. Acho que lá em 2020 110 milhões de americanos votaram antecipadamente, agora são 80 mil. Então, conta pra gente como é que está o clima por aí nos Estados Unidos a um dia dessa eleição tão importante. O clima é de apreensão, Paula, porque ninguém sabe o que vai dar. Se você, espectador ouvinte, ouvir de alguém, eu sei o que vai acontecer amanhã ou essa semana na eleição, nunca mais acredite nessa pessoa, porque ninguém sabe. As pesquisas, praticamente todas as pesquisas estão empatadas. Donald Trump na frente, 0,3, Kamala na frente, 0,2, 0,4. Não existe para nenhum lado uma vantagem grande, com mais de um ponto, inclusive, a não ser quando as pesquisas são divididas por assuntos. E aí Donald Trump ele coloca uma margem de 2 dígitos à frente de Kamala Harris quando o assunto é economia, que é a principal preocupação dos americanos, Paula. Agora, o que o presidente Bolsonaro disse é o que os americanos, a grande maioria, sente, que a economia piorou bastante, o mundo está bastante instável também, guerras acontecendo depois que Donald Trump saiu da Casa Branca. Então, gostem ou não dele, havia ali uma mão firme em relação a manter uma certa paz no globo. A censura também preocupa muitos os americanos, mas também, Paula, logo abaixo do assunto economia, imigração ilegal. E essa imigração ilegal começou a preocupar também os democratas, porque muitos imigrantes ilegais estão indo para os estados-chave, esses estados cruciais lá no cinturão da ferrugem, lá em cima, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, porque eles sabem que, teoricamente, com governos estaduais democratas, eles vão ter uma certa proteção, só que isso está perturbando os residentes daqueles estados. Só mais um outro ponto, Paula, o Lula fica aí com esse discurso de o fascismo voltou, o nazismo voltou, ninguém liga mais para isso, se vocês querem saber. Os eleitores de Donald Trump já foram chamados de deploráveis por Hillary Clinton em 2016, de nazistas, de fascistas durante 8 anos. Esse ano eles foram chamados de lixo pelo atual presidente Joe Biden. O dono do Mavericks, né, do time da NBA, o Mark Cuban, disse essa semana que as mulheres que votam em Donald Trump são burras, porque Donald Trump nunca foi cercado por mulheres inteligentes, ele não consegue ter isso. E dentro desse contexto todo que o Lula trouxe, né, ninguém liga mais sobre esses nomes, sobre esses adjetivos. Agora, Lula sabe muito bem que se Donald Trump voltar para a Casa Branca, o Brasil pode sofrer algumas sanções exatamente pelos laços profundos hoje do Brasil de Lula com o Irã, que hoje é o maior financiador do terrorismo global e o maior inimigo dos Estados Unidos da América. Os navios sancionados que atracaram no porto do Rio de Janeiro o ano passado, em fevereiro, ainda continuam com um asterisco ali, principalmente com o senador Ted Cruz, do Texas. Eles ainda querem saber o que chegou ou o que saiu daqueles navios sancionados pelo governo dos Estados Unidos da América, independentemente se o presidente for republicano ou democrata. E lembrando que o Brasil mandou Geraldo Alckmin para a posse do presidente iraniano, e isso também acendeu um alerta aqui. Então, Paula,
Até amanhã, muita coisa vai acontecer. Alguns estados, como o Arizona, que faz parte desses 7 estados chaves, Arizona disse que a contagem não vai sair em 24 horas. Então, eu acho que até amanhã, mesmo ao final do dia, não sei se teremos o novo presidente ou a nova presidente dos Estados Unidos. O Ana Augusto tem uma pergunta para você. Ana, aliás, na verdade são duas. Primeiro, quando é que deve terminar a apuração? Mas o que eu queria saber, antes de mais nada, é o seguinte. Como é que é a metodologia dessas pesquisas? Nós sabemos que o presidente acaba sendo eleito pelos delegados, né, que são escolhidos em cada estado. Os estados têm fórmulas diferentes, né? Eles pesquisam a cada estado e levando em conta essas diferenças ou não? Ou eles contam, como no Brasil, por cabeça, quem vota em quem em todos os estados? Como é que é a fórmula? Ninguém sabe ao certo, Augusto, a metodologia dessas pesquisas, porque são pesquisas de institutos muito diferentes e alguns institutos eles procuram os eleitores registrados, porque em alguns estados, lembrando que são 50 estados, 50 eleições, 50 mini países dentro dos Estados Unidos, né? Muita autonomia. Então, algumas pesquisas procuram eleitores independentes, outros estados e outros institutos procuram eleitores registrados. Nem todo estado você precisa ser registrado para votar, principalmente nas primárias do partido. Aqui na Califórnia precisa ser registrado para votar nas primárias do Partido Democrata ou Republicano. Mas no Jersey, por exemplo, não precisa. Você não precisa ser registrado e você pode votar em qualquer primária. Então, Augusto, é muito difícil levar em consideração a metodologia de cada instituto. Só lembrando, Augusto, teve o Los Angeles Times, em 2016, quando o New York Times e todos os institutos davam uma margem até, o New York Times deu 92% de chance de Hillary Clinton ser eleita em 2016. O Los Angeles Times, o que ele fez naquela eleição, e foi o único veículo que acertou que Donald Trump tinha grandes chances de sair eleito daquela eleição. O que ele fez? Ele pegou ao longo de 6 meses, eles ligaram para as mesmas pessoas que estavam indecisas, ou seja, eleitores independentes que não eram filiados a nenhum dos dois partidos, e eles ficaram ligando para aquelas pessoas. E agora, você já decidiu? E agora, você já decidiu? E por causa daquela pesquisa, no final, eles viraram chacota. Imagina, Donald Trump nunca vai ser eleito, e foi o único veículo que conseguiu acertar aquela eleição. Então, Augusto, o que a gente tem que olhar também é que todos os institutos estão com medo de colocar alguma pontuação maior para um ou para outro, mas fato é que algumas pesquisas internas dão uma margem um pouco para o Donald Trump, tanto que as pesquisas internas foram as pesquisas que derrubaram Joe Biden, as pesquisas internas foram mostradas para ele, e o seu time de campanha disse: senhor presidente, o senhor não tem chance de vencer, o senhor precisa sair dessa corrida. E as pesquisas internas dizem que há uma margem em alguns estados, desses 7 estados, uma margem sólida para Donald Trump. Agora, Augusto, ele também precisa vencer o sistema, né? Kamala Harris tem o sistema na mão, a máquina pública na mão, e muitos desses 7 estados, 6 desses 6 estados, eles têm governo democrata. Então, teremos que aguardar, muitas emoções. E, Ana, isso tudo atrasa a apuração? Atrasa, Augusto, porque cada estado tem o seu sistema de apuração. Então, alguns estados podem pedir a apuração, a verificação com a cédula física, como é o caso aqui da Califórnia, que é urna eletrônica e cédula física. Tem lugares, estados que são só a cédula física. Então, vai depender muito de cada estado, Augusto. Além disso, Augusto, o que está sendo noticiado aqui é que já há várias batalhas judiciais sendo abertas dos democratas, dos republicanos, com votos que não deveriam
ser contados porque chegaram depois do último dia de aceitar as cédulas, assinaturas que não batem com a assinatura do sistema. Ou seja, são 50 eleições. Imaginem, 50 tribunais regionais eleitorais, cada um com a sua própria autonomia de decidir o caminho da apuração. Eu acho que o resultado não sai amanhã. MPF apura a omissão do governo Lula no combate à Covid-19. Procuradoria identificou que o Ministério da Saúde falhou nas buscas por vacinas. Uma investigação preliminar foi aberta pelo Ministério Público Federal para apurar uma possível omissão do governo Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao combate da Covid-19. A Procuradoria da República no Distrito Federal identificou que o Ministério da Saúde, comandada pela ministra Nízia Trindade, falhou nas buscas por vacinas. As omissões da União com relação à prevenção, ao controle e tratamento da Covid-19 e seus agravamentos persistiram ao longo dos anos seguintes, mesmo com a troca de governo em 2023. Destacou o Ministério Público Federal em um documento assinado no fim de setembro. Originalmente, a ação mirava o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porém, o MPF pediu uma avaliação formal da gestão do governo Lula, que pode se tornar um inquérito. Lula e a esquerda, que sempre acusou o Bolsonaro de omissão em relação a vacinas da Covid-19, que cansou de chamar o ex-presidente de genocida e fascista, agora está sendo investigado pelo Ministério Público Federal por omissões em relação à Covid-19. É aquela velha história: acuse-os do que você faz e os chames do que você é. E a situação do governo Lula está tão ruim que até a Globo já desistiu dele. Entenda. Com certeza você já deve ter lido essa frase em algum lugar, nas suas redes sociais. Ela vai mais ou menos assim, eu não me lembro quem é o autor, mas ela é assim: durante o governo Bolsonaro nós vivíamos um paraíso com a imprensa tentando descrever que era um inferno. Agora nós estamos vivendo um inferno com a imprensa tentando descrever que é um paraíso. Falando sobre a militância da imprensa, do governo Lula, né, e atacando sempre o Bolsonaro. Só que a situação, pelo menos no que diz respeito à economia, ela está tão degradante, tão podre, que a imprensa já não está conseguindo mais passar pano. Nem a Daniela Lima, que virou meme com aquele videozinho: pobre gosta de viajar, pobre gosta de comer, pobre gosta de vestir bem. Nem ela está conseguindo mais. Vou dar um exemplo para vocês, o buraco que o Brasil está entrando agora. Vamos lá. Boletim Focus. Mercado eleva a estimativa de inflação em 2024 para 4,59, acima do teto da meta. Lembrando, a meta era 3,5, o teto é um ponto a mais, 4,5. Então nós já estouramos o teto. O teto é o limite que foi programado. Nós já passamos do limite no que diz respeito à inflação. Mercado aposta em alta da Selic para 11,25 nessa semana. É os juros. Esse aí é o indexador de todos os juros do Brasil, basicamente, dos juros dos bancos. A taxa Selic vai aumentar de novo. Vai ter 2 aumentos, pelo que tudo indica, tá bom? Mas aqui, contas das empresas estatais federais devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos, apontam dados do próprio governo. E o governo tem rombo de 60 bi, o segundo pior maio da história. Isso foi de maio. Agora vamos lá. A situação tá tão podre, mas tá tão podre, que a gente percebe o nível de insatisfação até da imprensa militante, a imprensa que faz campanha pro Lula, que defende os crimes do Lula, que defende criminalização discurso das palavras, né, das opiniões. A imprensa do Brasil é uma das mais militantes do mundo, mas nem ela está conseguindo passar pano mais. E quando chega no Jornal Nacional, aí você pode ter certeza, realmente chegou no fundo do poço. E essa reportagem que passou no Jornal Nacional não só fala o fato do colapso econômico no que diz respeito às estatais do Brasil, como compara do governo Bolsonaro e mostra que o governo Bolsonaro era melhor. Não, prepare-se para cair para trás, porque um trecho do Jornal Nacional é comparando Lula e Bolsonaro e mostrando claramente o quanto que o governo Bolsonaro foi melhor. Dá uma olhada. E as contas das empresas estatais federais brasileiras devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos. Em 2009, o rombo do ano foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Nos anos seguintes, as estatais federais tiveram resultados melhores e, em alguns anos, até positivo, graças a aportes dos governos. Aqui, ó, só para você entender, tá? Esse aqui é governo Dilma. Aqui por aqui, ó. 13, 14. Aqui, ó, a Dilma. Isso aqui é a Dilma. Olha o colapso que a Dilma nos deu.
Em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa dessas empresas, fazendo um superávit. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro Olha que loucura! injetou 10 bilhões de reais e o resultado ficou positivo, em 14 bilhões de reais. Aqui veio a pandemia, como vocês podem ver, e logo na sequência da pandemia, olha o que nós conseguimos. Agora olha o governo Lula. Em 2023, o resultado voltou a ser negativo, em 700 milhões de reais. Este ano... Peraí, olha isso aqui. É isso que você tem que prestar atenção. O governo Lula está jogando um rombo nas estatais de 3,7 bilhões de reais. Tá aqui a matéria, para você ver com mais carinho, mais cuidado. Saiu no Jornal Nacional, porque assim, sair na internet é uma coisa, tem um alcance X. Quando sai no Jornal Nacional, aí você expande, amplifica esse alcance. É como se fosse a Globo mandando um recado. Cara, tá insustentável essa política monetária, essa política econômica, o trato a gestão das estatais. De janeiro a agosto de 2024, o déficit acumulado das empresas estatais federais atingiu 3,3 bilhões e pelas projeções deve chegar a 3,7 no final do ano. Especialistas alertam para riscos fiscais e dizem que contas são pagas por todos. Os especialistas falando a verdade. Então vamos lá, quando a estatal tem um prejuízo, quem paga é eu, quem paga é você. Porque o que acontece? O governo, para cobrir o rombo da estatal, tem como aumentar os impostos, criar novos tributos. E esse governo tem sido o governo campeão em criar novos tributos. Inclusive, a reforma tributária vai colocar o Brasil com o maior imposto IVA do mundo. Sim, nós temos os piores atendimentos públicos, serviços públicos do mundo e pagamos um dos maiores impostos do mundo. Então, quando você recebe o seu salário, você pode ter certeza, ali vai, imposto, tributo. Aí quando você compra alguma coisa, tem imposto, tributo. Aquela empresa que comprou aquilo lá para te vender, pagou imposto, tributo. Então, metade do que você ganha, ou mais da metade, 60%, vai tudo pro governo. Tudo pro governo. E aí eles querem que a economia bombe numa situação como essa. E achei bom foi a comparação. E aqui, ó, a situação das empresas. Dataprev, Infraero, essas daqui que eu nem conheço, Correios, isso porque o Correios mentiu. Olha só, Correios mentiu sobre o déficit dele, sobre o rombo. A Telebrás fez pedalada fiscal, que inclusive ela admitiu para o TCU, Tribunal de Contas da União, que eles fizeram pedalada fiscal e no ano de 2025 eles vão entregar um rombo de 150 milhões de reais. Tudo isso, com o tempo, é traduzido na destruição do nosso poder de compra. Não é hoje, não é semana que vem, é ao longo do tempo. Isso tudo vira juros, que vai ter que ser pago e não tem como ser pago, tem que aumentar os impostos. Esse governo, quem fez o L, vai se arrepender demais da conta. Se já não se arrependeu. Corte na educação, corte na saúde, corte na segurança pública, desmatamento, queimada, morte de Yanomami, recorde de dengue, queimada de vacinas, falta de vacina, o Ministério Público acusando Lula de omissão na luta contra a Covid, isso porque nós estamos no fim da Covid, né? E o cara consegue ser omisso num momento que nem precisa de muita atenção. Imagina se fosse o pico da Covid. É impressionante o grau de destruição que esse governo está causando na economia do Brasil. Não nem falar dos outros aspectos, não, meio ambiente, segurança, não. Na economia do povo brasileiro. É impressionante. E aí eles vêm e fabricam a tal aumento de emprego. Isso é uma fabricação pura. Como que eles fabricam? Primeiro, mudando as regras do auxílio da Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família não pode procurar emprego. Então você tem dezenas de milhões de pessoas que param de procurar emprego. E o cálculo é relativo a não quem está sem emprego, mas quem está procurando e não encontra. Então você já diminui aí 5 pontos percentuais no desemprego. Só falando assim, ó, você vai receber R$600 por mês, mas não vai atrás de emprego, não, senão você perde. E segundo, o governo está contratando pessoas, ele não está gerando emprego, porque isso é dívida, né? O governo está contratando, empregando pessoas. Sabe o que é isso? Isso é mais dívida, isso é mais gasto. E aí vem o cara do IBGE, o Postman, um cara que o IBGE nem queria, inclusive está fazendo greve, fazendo revolta contra esse cara, porque ele está mentindo nos relatórios dele. E sendo totalmente autoritário, e fabrica uma suposta... Você que vive no Brasil, você está percebendo que a nossa economia está melhorando ou piorando? Vai no supermercado. Vai com R$200 no supermercado hoje e vê o que você compra. E tenta lembrar o que você comprava há 4 anos atrás.
Então eu vou te falar mais uma vez, até a imprensa está começando a entender que não tem como mais ficar passando pano para esse governo. Para o Jornal Nacional lançar uma comparação entre Bolsonaro e Lula, mostrando que no Bolsonaro teve 10 bilhões de lucro nas estatais e no governo Lula teve 3,7, a distância disso aí, meu amigo, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Um abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.